Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos. É um prazer poder estar aqui e compartilhar aquilo que o Senhor tem posto no meu coração. Entre a túnica e a toalha. Temos ouvido isso, como o Felipe mencionou, pelo menos nos últimos 2 meses. Na verdade, desde o início do ano, nós temos, como igreja, sido desafiados pelos pastores daqui, dentro do tema que é para servir, na área do serviço, mas mais do que desafiados na área do serviço, temos sido desafiados a criar uma cultura santa no servir. A frase é cultura vertical, conectados com Cristo, cheios do Espírito, para que possamos servir horizontalmente, de forma a reproduzir o modelo de Cristo. Essas ideias provavelmente estão no coração dos pastores já desde 2017, e temos sido desafiados cada vez mais profundamente a respeito desse tema. Debaixo desse guarda-chuva para servir, as séries de mensagens que nós temos ouvido procuram qualificar, salientar e destacar qualidades que nós devíamos desenvolver como discípulos de Cristo no ato de servir. A primeira série nós abordamos, o slogan era gentilmente, demonstrando de que o nosso serviço não era uma obra, mas ele deveria ter as características do fruto do Espírito. Gentilmente, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, o texto de Gálatas. Na próxima série, a série que se seguiu, o nome da série chamava-se Nós, e aprendemos que cada um de nós, somos discípulos e que nosso propósito é fazer discípulos e que fazemos nós, cada um de nós, uma parte de uma rede de nós que formam uma grande teia de fazedores de discípulos, como se fosse uma rede de pesca, cada nozinho. Gente que, como Cristo, está comprometida no crescimento e na implantação do reino de Deus. Então, ouvimos sobre serviço, ouvimos sobre cultura vertical, ouvimos sobre discipulado, e ultimamente temos sido desafiados com esse nome que chama muita atenção da gente, creio que a gente não vai esquecer tão cedo, que é entre a túnica e a toalha. E essa série tem sido muito boa para mim, especialmente, porque demonstra para a gente características práticas do serviço de Cristo. Cristo serviu de uma forma altruísta, de uma forma agregadora, de uma forma amorosa, de uma forma gentil, e a humildade, me parece que foi a tônica, ou a base, como nós já ouvimos, o alicerce, onde todo servir, de acordo com o modelo de Cristo, foi construído. Nas mensagens anteriores, vimos que a toalha fora a forma que Jesus escolheu para servir. No texto de João 13,14, a gente lê que Jesus tirou a túnica e colocou a toalha. Nesse cenário, Jesus reverteu os papéis e assumiu o lugar de servo, algo que chocou as pessoas que estavam junto com ele. O seu ato demonstrou amor, o seu ato demonstrou um modelo de conduta para cada um de nós. Mas os discípulos não queriam lavar os pés uns dos outros. Naquele cenário, como nós já vimos, a preocupação dos discípulos não era o serviço, mas era quem era o maior. E alguns discutindo quem sentaria à direita ou quem sentaria à esquerda. Aliás, nesse mesmo cenário, onde Jesus lava os pés e se cinge com a toalha, a atitude de Pedro se contrapõe com a atitude de Jesus, porque Pedro exemplifica ao dizer, não, o Senhor não vai nem encostar em mim, o Senhor não vai lavar os meus pés. Pedro exemplifica o que se passava no íntimo dos discípulos naquela ocasião. E hoje, exatamente como os discípulos daquela época, precisamos desesperadamente dessa lição de Cristo,
de humildade. Porque o mesmo Espírito que estava lá nos discípulos, esse mesmo Espírito, ele não é estranho para nós todos hoje. Aliás, a discussão de quem é o maior, ela continua. Da mesma forma como naquela época, nos dias de hoje, para todos nós. Talvez com nuances diferentes, mas a competição está aí. Está instalada no fundo do coração de cada um de nós. A competição aparece nos nossos relacionamentos, às vezes em relacionamentos conjugais, que se tornam competitivos, em nossas amizades, quando a gente quer contar vantagem, especialmente nós homens nos reunimos, começamos a contar a respeito de conquistas que nós galgamos como profissionais. E às vezes a gente até facilmente começa a fazer uma certa competição entre denominações e igrejas, né? Porque na minha igreja, aquela igreja, isso está no cerne do ser humano, por isso que Jesus insiste tanto com a humildade. Jesus nunca reivindicou a túnica para servir alguém. Como é difícil nos relacionarmos com alguém apenas para servirmos. Como é desafiador para nós hoje usarmos apenas a toalha e a bacia. Porque quando nós menos percebemos, estamos com uma túnica sobre nós e queremos reivindicar aquilo que nós achamos por direito. Eu quero olhar com vocês hoje, e espero que o Senhor me dê graça, uma passagem muito conhecida. Você tem sua Bíblia aberta? É em Marcos 10, versículos 17 até 22. É a passagem do jovem rico, do encontro que esse jovem teve com o bom mestre. Você tiver então sua Bíblia, eu estou em Marcos 10, capítulo 10, versículos 17 até 22, e eu quero explorar um pouco hoje a respeito da atitude de Cristo e da maneira como esse jovem pensava. A Bíblia diz, quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. E o homem, acrescento eu, rapidamente perguntou a Jesus: mestre, eu tenho obedecido todas essas coisas, todos esses mandamentos, e desde a minha juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e então você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Eu quero destacar com vocês, no versículo 21, uma pequena frase que Jesus disse ao homem. Diz: com amor, Jesus olhou para o homem e disse. Na outra tradução diz: e Jesus, fitando-o nos olhos, o amou e disse. Que grande característica que nós vemos aqui de Cristo. Mas antes de nós olharmos para Jesus, eu quero que a gente note algumas observações a respeito do jovem. Primeiro, me parece que o jovem servia a causa do reino, mas ele gostaria de obter um prêmio, um fim. Ele reagiu dessa forma. O jovem pensou que poderia obter o reino com obras, com serviço e autoafirmação, não como uma criança pequena, porque Jesus acabara de explicar que a gente deveria ter uma fé como o de uma criança. Ninguém vai ver o reino dos céus, nos versículos anteriores, Jesus diz, ninguém verá o reino dos céus se não agir como um desses pequeninos. O que Jesus estava dizendo é que a criança não tem nada a oferecer. Se a dinâmica do reino, a dinâmica de servir, a dinâmica de ser um discípulo fosse
realizar algo para conquistar um fim, servir com o fim de conquistar algo, a criança estaria fora, porque a criança não tem o que oferecer para a gente, para Cristo, para Deus. A criança sincera, ela confia aquilo que lhe é proposto, e na sua simplicidade, na sua inocência, ela é o melhor exemplo da imagem do tipo de coração que um discípulo de Cristo deveria ter para herdar a salvação eterna. Simples, nada a oferecer. Porém, o jovem, ele tinha algo a oferecer para Cristo. Já o homem rico era jovem e ele achava que aquilo que ele fazia desde a sua juventude traria algum benefício para ele na sua salvação. A abordagem desse jovem com Jesus era absolutamente sincera e respeitosa, mas ele via a vida eterna como algo a se ganhar, correr atrás, conquistar. Mas ele pergunta: o que devo fazer? O jovem rico parece ser um organizado cumpridor de tarefas. Quando Jesus deu a lista dos mandamentos, de alguns mandamentos, o jovem rapidamente responde: eu chequei essa lista, Jesus, eu fiz um check em cada uma e eu estou em dia. A minha lista está completa. Será que nós conseguimos nos enxergar na atitude desse jovem rico também? Será que às vezes não é assim que nós servimos? Você nunca pensou: eu fiz tudo certo, e olha o que aconteceu comigo. Por que é que será que Deus permitiu tal coisa? Não seria mesmo a raiz, talvez, do jovem rico? Ou fazer uma brincadeira que quando nós servimos, o pessoal do estacionamento está chegando ali, quando eles servem, e o pastor Eduardo passa por perto, aí o pessoal dá aquela impostada, né? O pastor está bem pastel. Eu quero ter a minha melhor imagem, deixar a minha melhor imagem, para quando um dos pastores passa, quando o pastor passa, para que os pastores percebam que eu estou servindo, e na verdade nós estamos servindo, e dentro de nós há uma raiz, uma característica, um vírus de orgulho naquilo que nós fazemos. Em certa medida, essa mesma característica do homem rico, do jovem rico, está em nós quando nós servimos. Uma outra coisa que me parece que o jovem, que a gente aprende com esse jovem, é que, como eu disse, esse jovem tinha certa altivez. Parece que ele olhava as coisas de cima para baixo. Quando o jovem rico ouviu que deveria vender as riquezas e depois seguir a Cristo, ele desanimou, foi embora, porque ele tinha muitos bens, diz a Bíblia. Embora ele tenha se aproximado de Jesus de uma forma respeitosa, parecia que esse orgulho, tanto em relação ao que ele fazia quanto aos seus bens, era mais importante para ele. Estava presente, respeitoso, mas orgulhoso das boas coisas que ele fazia e da boa pessoa que ele era. Mas era um bom homem, assim como todos nós somos boas pessoas aqui. Já ouvimos nessa série de mensagens que nos é muito comum servir, que ao servir tenhamos um olhar de altivez, um olhar como de quem olha de cima para baixo. Jesus nunca agiu dessa forma. Precisamos reconhecer que muitas vezes quando nós servimos dessa forma, uma forma de eu estou ajudando, olha que coisa boa eu fiz. Às vezes nós olhamos assim, eu tenho e a pessoa não tem, então eu me sinto bem ao dar. Às vezes a gente pensa, ele precisava e eu supri uma necessidade dele, olha que bom. Ele necessita e eu possuo. A necessidade está com ele e eu vou ajudar. Isso não está muito presente na gente? Você já deve ter visto ou passado por uma experiência de que quando você vai ajudar alguém financeiramente, você descobre uma necessidade, você percebe algo e você vai ajudar. E ao conversar com a pessoa, você descobre que apesar dela ter alguma dificuldade financeira, ela continua pagando a net, ela continua pagando a prestação do carro, e você percebe, ao ajudar, que ela está fazendo algumas coisas que no seu juízo, se você estivesse nos sapatos dela, você não faria.
E você se sente até um pouco estranho em ajudar. E você diz assim, eu ajudei essa pessoa, mas você sabe que não deu vontade, porque ele não está cuidando bem das finanças dele. Então, esse tipo de raiz, esse tipo de olhar altivo, esse tipo de olhar de cima para baixo, está muito presente na gente. Parece que esse jovem tinha. Eu fiz tudo. Quantas vezes esse olhar é um olhar, quase um olhar assistencialista. E nós ajudamos porque talvez nos faça bem, mas não servimos com aquele amor, com aquela humildade, com aquela atitude correta. A despeito do que a pessoa estiver fazendo, passando ou fez, eu vou ajudar ela, porque é o meu irmão, merece o meu respeito, minha honra, meu amor, meu auxílio. Quantas vezes acontece isso em nosso servir? Agora Jesus nunca olhou para as pessoas com altivez, nunca olhou de cima para baixo. Aliás, Jesus tomou a refeição com alguém asqueroso, que era um cobrador de impostos, e era asqueroso porque ele extorquia as pessoas. Mas Jesus disse, Zaqueu, hoje eu vou tomar uma refeição na sua casa. E esse homem, diz a Bíblia, se arrependeu. Jesus permitiu que uma mulher com hemorragia tocasse ele. Jesus conversou com ela. Jesus perguntou aos discípulos quem havia tocado ele. Era uma mulher desprezível e segregada naquela sociedade, porque ela havia um sangramento nela há muitos anos. E ela não podia viver no meio das pessoas, ela era cerimonialmente impura. Mas Jesus conversou com ela. Jesus olhou ela. E Jesus, diz a Bíblia, a curou. Jesus não se separou dela, não julgou ela. Jesus conversou com uma mulher prostituta, que apesar do pecado julgado e do castigo prestes a ser aplicado, disse aos julgadores, atire a primeira pedra quem não tiver nenhuma culpa. E nós sabemos da história que todos saíram. E ele levantou então, Jesus se levantou, olhou para a mulher e disse, onde estão aqueles que te condenam? Jesus disse, vá e não peques mais. E ele perdoou essa prostituta. Jesus serviu a todos nós, e aquela época do seu ministério, de forma respeitosa e humilde, entendendo que seu contexto é se fazer exatamente aquilo que as pessoas necessitavam. É servir exatamente como Daniel Simões disse na abertura, servir é o segredo de encontrar a necessidade real da pessoa e tocar, ser permitido por Deus, se deixar ser usado por Deus para tocar o coração dessa pessoa. Já nós, como a gente gosta de uma túnica. Se nós soubéssemos e nós nos lembrássemos sempre de onde nós viemos de fato, e de fato quem nós somos, talvez não fôssemos nem merecedores de usar toalha a serviço do reino de Deus. Chegamos todos nós até aqui hoje, assim como os discípulos, pela graciosa e única iniciativa de Deus em derramar o seu amor e a sua bondade na vida de cada um de nós. O antigo pai da igreja, um arcebispo de Constantinopla, João Crisóstomo, quando discursava a respeito da graça de Deus, ele comentou, somos como pobres mendigos, mendigos velhos, leprosos, mal cheirosos, um mendigo maltrapilho, que ninguém, ao menos, quer olhar, mas Deus nos transformou em pessoas ricas, saudáveis, saciadas e bem vestidas, como discípulos de Cristo. Essa ideia de sermos mendigos, que não tem nada a oferecer a Cristo, assim como uma criança pequena não tem nada a oferecer para conquistar nada, um mendigo também não tem nada a oferecer para nenhum de nós, ela
colou em mim essa ideia. E eu gosto sempre de lembrar que eu sou um mendigo. E não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com serviço de rua. Normalmente o mendigo, quando encontra o pão, ele pega uma porção para si e ele quer repartir com outros. Dificilmente você vai ver o mendigo que vai guardar para outro dia, até porque ele não sabe o que vai acontecer outro dia, ele não tem uma condição adequada para guardar, a refeição, a comida vai estragar. Então eu gosto de pensar que nós somos mendigos esfomeados, que encontraram o caminho do pão, o pão da vida. E nós, como fazem os mendigos, deveríamos correr para tentar repartir esse pão e dizer: eu encontrei o caminho, eu conheço o caminho, o pão da vida, a minha fome foi saciada, Ele me regenerou, Ele me transformou, me fez nascer de novo. E essa deveria ser nossa atitude para aquelas pessoas que nos cercam. Servir como Cristo serviu. Porque Cristo se fez mendigo por nós. O evangelho que nós pregamos é um evangelho encarnacional. Um evangelho que se identifica. É um Deus que abriu mão de toda a sua glória e todo o seu poder. Se fez como um de nós. Teve fome, teve sede. Hebreus fala que Ele sabe que nós sofremos porque Ele sofreu tudo nessa vida dele aqui. E essa ideia para mim foi libertadora, de pensarmos que nós também somos mendigos, mas encontramos o caminho do pão. Então nós não olhamos ninguém de cima para baixo, nós não olhamos ninguém com altivez, nós olhamos as pessoas e lembramos de como nós éramos há pouco tempo, e agora fomos encontrados, atropelados, encurralados pela graça de Deus, e Deus nos salvou. Assim, nós deveríamos agir como mendigos. Venham, vou ajudar vocês a encontrar também aquele que saciou a minha fome. Eu vou lhes mostrar o caminho. Na narrativa do jovem rico, eu salientei aquela expressão, e Jesus, fitando-o, amou e disse. Gente, olhar nos olhos é o que nós precisamos aprender, para que possamos servir de uma forma a não deixar o nosso preconceito estar presente, alguma barreira estar presente, algum julgamento de nossa parte, porque quando nós olhamos e fitamos os olhos de alguém, nós não olhamos o entorno, se é um lugar luxuoso, se é um lugar sujo, nós não olhamos a roupa, se é um terno de 10 mil reais ou se é uma roupa rasgada, nós não olhamos a cor da pele, a raça, nós não olhamos se é jovem, se é velho, nós olhamos para os olhos, e assim como Jesus, temos que aprender a olhar o que está por dentro, além daquilo que talvez nos choque, nos crie preconceito, que nos separe, que nos segregue, e quebrar esse nosso orgulho, e aprender a olhar para pessoas nos olhos e amar essas pessoas, da igreja, fora da igreja, ou de qualquer lugar que nós as conhecemos. As palavras do jovem rico não fizeram Jesus criar nenhum tipo de preconceito sobre ele. Jesus caminhou com ele. Jesus amou ele, porque viu que ele era sincero, atrapalhado, sincero, orgulhoso, mas respeitoso. É um paradoxo. E Jesus olha para ele e diz assim: rapaz, dá tudo para os pobres. E naquela ocasião foi muito difícil para ele. Jesus não quis que ele fosse um homem pobre. Não penso que Jesus ofereceu a ele um voto de pobreza, mas Jesus quis mostrar para ele que de fato havia um lugar no coração dele que ainda não havia se convertido totalmente para Cristo, totalmente para a fé dela. A frase que eu queria deixar conosco hoje a respeito dessa dinâmica de Cristo é um olhar, uma percepção, o amor e o servir. Não vamos servir
como quem serve fazendo uma tarefa para receber um elogio ou só para nos sentirmos bem. Vamos perceber a real necessidade da pessoa. Vamos aprender a amar essas pessoas, ir além daquele momento e levar aquela situação ao trono da graça de Deus através das nossas orações. Essa também deve ser a nossa missão, servir como Jesus serviu, olhando nos olhos, enxergando a alma e amando para servir. Nosso chamado é um chamado difícil, como discípulos de Cristo. Nós estamos cercados de necessidades, cercados de pessoas complicadas. Nós somos pessoas complicadas. Somos casados com pessoas complicadas. Geramos filhos complicados. Estamos inseridos numa cidade idólatra, numa metrópole que não dorme. E nesse contexto que nós estamos inseridos, o sonho dessa igreja, a missão dessa igreja é atingir a cidade onde nós estamos. De modo que, como o pastor Eduardo disse, possamos ser agentes de transformação, até na cultura, até na maneira como as pessoas enxergam a vida. Agentes de transformação na maneira como as pessoas enxergam seus valores pessoais. Agentes de transformação no que diz respeito àquilo que move a vida das pessoas e o que faz elas acordar cedo e quais são os sonhos que impulsionam elas. O Evangelho pode fazer isso. O Evangelho pode entrar na cidade e pode começar a contaminar, a contagiar essa cidade. E nós somos chamados a servirmos como Jesus serviu. Nós estamos aqui para servir. Por isso estamos aqui. Eu conheci a Memorial há alguns anos, conheci lá na Vila Iara, depois conheci a Memorial vindo da Vila Iara lá para Corifeu, na agência de automóveis. Depois eu conheci a Memorial aqui e soube da aventura que muitos de vocês passaram ao chegar aqui. Quem é que estava presente naquela época? Muita gente, um bom número, né? Parece que o primeiro culto foi ao ar livre. O fato é que, o pouco que eu conheço da história dessa igreja, eu percebo que essa igreja tem procurado servir. E o que os pastores querem, talvez, que nós aprendamos a servir de uma forma mais profunda, a fim de gerar um maior impacto na cidade, a fim de que mais mendigos encontrem o caminho do pão, porque nós estamos saciados pela graça de Deus. E Deus tem dado crescimento para essa igreja, a ponto de que, em alguns momentos, nós temos dificuldade de atender a todos que estão aqui. Lugares pequenos. E nós temos um sonho pela frente, como igreja. Um sonho de crescermos de modo que possamos atingir a cidade. Para que nós possamos nos encontrar num lugar suficientemente grande, que possamos nos encorajar e entender que nós fazemos uma parte de um grupo de nós que realizam a implantação do reino de Deus nessa cidade de São Paulo. Nós precisamos não só nos encorajar para aquilo que nós realizaremos, mas precisamos, como diz a palavra, santificar nossas mãos. E esse momento que nos encontramos aqui é um momento de confissão, um momento de adoração, de declarar as verdades de Deus através das canções. Quando nós encontramos nossos amigos e irmãos, nós nos encorajamos. É assim que tem sido. E Deus tem dado a essa igreja sonhos de crescer e ter um impacto maior. Por isso, em 30 de junho, já foi lançado o sonho do novo amanhã. Você deve ter ouvido já. E hoje, eu quero chamar o Hélio aqui na frente. Hélio, por favor. O Hélio vai compartilhar conosco a respeito da campanha que vai se iniciar agora. Porque queremos
ouvir do Hélio aquilo que Deus tem posto no coração dele, que vai nos desafiar, para que possamos de fato ir naquilo que Deus tem proposto para nós, entender o caminho que Deus tem para nós, nos sintonizar naquilo que o Senhor tem para nós. Hélio, que Deus te abençoe. Quero orar por você agora e orar por nós, todos aqui que estamos sentados. Pai de amor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja já. Aliás, ano que vem essa igreja celebra 60 anos. 60 anos da tua graça sendo experimentada nessa igreja. 60 anos de gente sendo transformada, de gente sendo quebrantada, de gente sendo renovada, gente sendo curada, pessoas sendo salvas, grupo de mendigos, como citei, vindo aqui, encontrando o caminho do pão, se saciando. E parece que o Senhor tem se agradado de dar novos desafios para essa igreja, de modo que essa igreja haja de forma impactante nessa cidade. Eu quero orar então por nós, todos que ouvimos essa palavra, que possamos ter isso no coração, de largar nossas túnicas e nos cingir com nossas toalhas, porque precisamos estar prontos para aquilo que o Senhor tem para nós, cada vez mais, e ainda agora, daqui para frente. Usa o Hélio, que vai compartilhar aquilo que tem estado no coração dele, no coração da liderança dessa igreja, entendendo a tua direção ao ouvir a tua voz. Que possamos estar atentos também para essa palavra que o Hélio nos dará nesse momento. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém, Pai. Te abençoe. Boa noite, meus irmãos. É muito alegre e festivo para mim estar aqui. Não tanto quanto de manhã, porque de manhãzinha minha neta estava aqui, então isso aqui estava muito mais cheiroso e mais bonito. Mas eu estou muito feliz. Logo que cheguei aqui, encontrei com duas senhoras irmãs, e ganhei um abraço e um beijo tão gostoso, tão gostoso. E é esse convívio, é essa comunhão que nós queremos cada vez mais desenvolver e proporcionar condições para que ela cresça. Então, a minha grande missão aqui hoje é poder encorajar e levar você a se engajar no plano de Deus para esta igreja. Interessante a gente observar que há alguns anos atrás a direção da igreja, a diretoria, pensou num tema, e o tema para este ano então é para servir. E como Deus conduz a história, exatamente no ano que estamos tratando do tema para servir, Ele nos deu um terreno enorme, e um terreno que vai fazer com que nós nos lembremos de que esta é uma grande ferramenta, uma ferramenta onde podemos usar para melhor e mais servir a nós e a nossa comunidade aqui ao redor. Em 2 Coríntios 5,19, nós lemos: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Aqui Paulo afirma que Deus nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. E é esse o nosso negócio. Nós não estamos aqui para comprar terreno, para construir prédios. Nós estamos aqui para levar esta mensagem de reconciliação, a fim de reconstruir vidas que foram demolidas pelo pecado e que só o Evangelho de Jesus poderá reerguer. A nova sede será um grande instrumento de serviço para atingir esta finalidade, não outra. Por isso, então, agora eu quero mostrar para vocês alguns detalhes, alguns desenhos de como será essa nova sede. E, na sequência, nós vamos falar um pouco sobre a campanha. Vamos ver, então, as imagens do novo campus Jequitibá.
E aí? Bacana, né? Glória a Deus, glória a Deus. Aqui nesse local nós teremos algumas áreas muito específicas, como por exemplo o atendimento aos nossos irmãos surdos, com uma área toda programada e adaptada exclusivamente para eles. Teremos uma ampla área de convivência, onde podemos ter esses momentos de comunhão com conforto e com segurança. As nossas crianças, os nossos idosos terão áreas específicas e planejadas para eles, inclusive ao ar livre. Acomodações para hospedar os nossos missionários, palestrantes, que eventualmente tenham que passar aqui uma noite ou 2 noites. Enfim, restaurante, lanchonete, livraria, muitas estruturas aí para atender as nossas programações e toda a comunidade que está ao nosso redor. Esse é o nosso foco, esse é o nosso negócio. Já aqui na Vila 21, nós ainda continuaremos com várias atividades. Nós teremos aqui a escola bíblica, os adolescentes, os jovens, escoteiros, ação social, associação memorial, missões parceiros e estacionamentos. De modo que aqui teremos muitas atividades, tanto no domingo como durante a semana, atendendo às nossas programações e às comunidades ao nosso redor com muito carinho. Apesar desse projeto estar sendo assinado por um escritório de arquitetura, ele foi idealizado e orientado por todos os nossos líderes de ministério, acompanhados pela nossa equipe pastoral da nossa igreja, atendendo assim às nossas necessidades atuais e concretizando os sonhos que temos desde lá da Vila Iara, com uma visão para o futuro, planejando e projetando um crescimento para vários anos. Lembre-se que a cada pessoa alcançada, vem com ele também uma família ou amigos. A cada criança engajada no Vila Quibes, sempre há os seus pais, familiares. Por isso nós precisamos de um lugar que abrigue a todos nós, com conforto, com acolhimento. E nesse sentido, as nossas instalações atuais já estão chegando no seu limite, e nós não estamos mais conseguindo servir de acordo com o nosso desejo. Como já falei, já afirmei, o sonho do Novo Amanhã começou no coração de Deus, quando Ele nos deu de graça um terreno de 20.000 metros quadrados. E eu convido a você, venha num domingo de manhã, vá visitar o nosso terreno, para você ter uma ideia da quantidade de metros que é isso. É muitos metros, 20.000 metros quadrados, e que custaria mais de 6 milhões de reais. Isso nos levaria a uma campanha a ponto de demorar para chegar até esse estágio que estamos hoje, de uma campanha para a construção da nossa nova sede. A partir desse pedaço de terra, criaremos uma grande e eficiente ferramenta de transformação de vidas, levando toda essa estrutura para servir as pessoas que aqui chegarem, assim como fizemos lá na Corifeu, quando transformamos uma oficina de carros em uma oficina de pessoas. Então, meu querido irmão e irmã, observe o que Deus está fazendo ao seu redor e não perca essa oportunidade. Junte-se a Ele. Junte-se a Ele. Vimos, então, o projeto, algumas funcionalidades, o seu propósito para onde queremos ir, e agora eu quero falar um pouco da nossa campanha. Esta campanha está sendo montada e acompanhada por uma equipe de irmãos aqui da nossa igreja, que já tem vivenciado este processo todo, tanto aqui na Memorial, em ocasiões anteriores, como também em outras igrejas. Mas antes de tratar dos detalhes da nossa campanha, eu quero dar uma palavra a você, meu querido irmão e irmã, que já está envolvido no sustento da nossa igreja com os seus dízimos, no sustento dos nossos missionários com suas ofertas. Esta campanha não deve sacrificar este seu compromisso financeiro já assumido, pois a igreja e os seus missionários continuam com suas necessidades. E nós não podemos, de maneira alguma, substituir uma coisa pela outra, porque é mantendo o que temos que nós vamos conseguir crescer. É mantendo o que temos que nós vamos conseguir crescer. A estratégia, então, que nós estamos propondo para esta campanha são basicamente 2 estratégias. A de constituir com mantenedores que farão contribuições regulares, mensais, e eventos
pontuais como feirões, cantinas, festas, que atenderão algumas fases da construção durante o seu desenrolar. Nós ainda não temos um custo total dessa obra, porque precisamos de um memorial descritivo. Nós estamos hoje ainda no projeto legal para conseguir as licenças de construção e o projeto de execução, o que trará então todos os detalhes. E a partir daí teremos esse memorial descritivo e poderemos então ter o custo real desta obra, bem como a sua viabilidade. Por isso hoje o que queremos implantar é a primeira estratégia, que é de levantar mantenedores, contribuintes mensais, para a formação de um caixa inicial de R$1.500.000. Com esse dinheiro, até março de 2020, nós então teremos condições de iniciar as obras e já com algum poder de compra, um poder de barganha para poder negociar com os nossos fornecedores. Temos, portanto, pela frente 6 meses, outubro até março de 2020, para conseguirmos alcançar esse alvo de arrecadação. Você pode pensar, puxa vida, mas R$1.500.000 é muito dinheiro. E é muito dinheiro mesmo. Mas acompanhe comigo esta continha. Se você dividir esse dinheiro todo por 6 meses, que é o tempo que nós temos de campanha, nós estamos falando então de R$250.000 por mês. Ainda é muito dinheiro, né? Mas se a gente dividir esses R$250.000 mensais por 1.000 mantenedores, então nós estamos falando de R$250 por mantenedor, por contribuinte. Aí já começa a ser um pouquinho mais acessível, já é um pouco mais perto da gente conseguir alcançar. E, na verdade, R$250 por mês equivale aí a R$62 por semana. Aquela pizza básica do fim de semana, R$62. Mas, talvez para você, R$250 ainda seja pesado. Contribua com menos. Mas para você, R$250 pode ser pouco. Contribua com mais, lógico. Meu querido, contribua com R$50, contribua com 100, com 300, com R$1.000, com R$10.000 por mês, porque não? É muito bem-vindo, venha. Nossa expectativa é um compromisso inicial de 6 meses, um compromisso inicial de 6 meses para cada mantenedor. Mas cada um deve contribuir de acordo com a sua possibilidade. O importante é que todos contribuam. O importante é que você contribua, porque você é importante para nós. Lá fora você vai encontrar alguns estandes montados do Novo Amanhã, onde você poderá decidir a melhor forma e o valor pelo qual você irá se engajar nesse processo. Escolha a maneira de sua preferência. Nós temos ali disponível cartão de crédito, transferências ou depósitos, boletos bancários. Há então ali uma equipe preparada para te orientar e te dizer qual a melhor forma de você poder se engajar nesse mover de Deus aqui no nosso meio. Se você ainda tiver alguma dúvida com relação ao projeto ou mesmo sobre a campanha, eu também estarei ali no hall interno, num stand, e estou à sua disposição para esclarecer e te dar cada vez mais detalhes e mais engajamento para você. A sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica, o seu engajamento é muito importante, muito importante. Contate-nos também através do e-mail novoamanhã@ibmemorial.org.br. Gente, agora é com nós. O Novo Amanhã já é hoje. Agora é com você, agora é comigo. Vá lá no stand, faça a sua inscrição. Deixe Deus agir com você. Deixe Deus mover o seu coração. E seja abençoado com isso. Amém?